Bom dia a todos, certo? Hoje vamos iniciar, tá? A apresentação de mais uma prática que vocês vão realizar, certo? Hoje, nessa prática, que é a prática número 3, a gente vai trabalhar a reação, tá? Da fermentação, através da seguinte maneira, com a produção do pão, tá certo? Vocês têm alguma ideia de como é produzido o pão em si? Eu só sei que depois lá do processo todo, depois dos ingredientes, eu sei que tem a massa, eles molham lá, colocam fermento, aí depois eles só fazem mexer lá, mexer, depois deixa descansar, faz a forma e coloca pra assar. Eu sei que é assim, bem por cima, mas o processo direito não. Pronto, a gente vai ver um processo similar, tá? A que é a fabricação do pão. Mas da seguinte forma, a gente vai observar qual vai ser a influência, tá certo, dos ingredientes. E quais são os ingredientes do pão? Para fazer a massa do pão, o trigo, tem a questão do açúcar, tem a questão do fermento. Mas aí a gente sabe que tem o fermento biológico, né? E o fermento químico. Será que vai ter alguma diferença se a gente utilizar ou um outro, ou não utilizar fermento? Então, com essa prática, a gente vai ver essas diferenças aí, tá? E entender como é que ocorre a reação de fermentação, tá certo? Então, assim, uma pequena introdução que eu coloquei, tá? É que muitos dos fungos que a gente conhece, assim, alguns deles, eles são comestíveis e são utilizados na alimentação humana. Como, por exemplo, o cogumelo. O cogumelo, que a gente conhece como champignon, tá? Ele é utilizado em alguns pratos da culinária, tá? Outros são utilizados na produção do pão, tá? Na produção de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, o vinho e a cerveja, são produzidos a partir, tá, de alguns fungos que são utilizados. Mas no caso do pão, que é o nosso objeto de estudo de hoje, isso, justo, que é que o pão, que é o nosso objeto de estudo hoje, a gente vai trabalhar com o fungo, tá? Que a gente chama da levedura, que tem um nome científico um pouquinho complicado, não sei se vai sair correto, tá? É Saccharomyces cerevisiae, que é também conhecida, tá? Como a gente conhece muito, que é o famoso fermento biológico, que é o fermento que se utiliza na fabricação do pão, para fazer a reação da fermentação, tá certo? Então, o pão é um produto alimentício resultante da mistura de farinha de trigo, água e sal de cozinha. É basicamente esses, certo? Com a adição, lógico, do fermento biológico. Interessante foi a definição que um dos alunos colocou aqui no chat, que o crescimento dele é causado pela liberação do gás carbônico e o etanol, tá? Então, essa liberação é causada pela fermentação. Então, a gente vai entender aí, certo? Essas diferenças que podem ser causadas na reação da fermentação, utilizando o fermento biológico, tá? Que é o que se utiliza na receita mesmo da fabricação do pão, utilizando o fermento químico, e se a gente for fazer o pão, produzir o pão sem fermento, qual vai ser a diferença aí desses três situações, tá? Então, a gente sabe, deixa eu olhar de novo aqui. É, a gente vai aprender a fazer o pão de forma caseira, tá? Sem fermento e com fermento. Porém, com fermento, a gente vai fazer de duas formas, certo? O fermento biológico e o fermento químico, tá? Na parte de materiais e reagentes, eu vou explicar melhor. Na parte de procedimento experimental, eu também vou estar explicando passo a passo de como é que vai ser feito, certo? Então, a gente sabe que existem vários aspectos na preparação desse alimento, certo? Do pão, que podem ser utilizados para a gente explicar diversos conteúdos de química na sala de aula.
Então, por que misturar ingredientes à massa, ela vai adquirir um aspecto forte e pegajoso? Qual é o ingrediente que a gente mistura no pão que vai adquirir isso? Qual é a reação que está ocorrendo para isso? Então, assim, muitas coisas, muitos alimentos, na produção de muitos alimentos no dia a dia, a gente consegue trabalhar os conteúdos de química a partir disso, da mistura desses ingredientes na sala de aula, tá? Então, todos esses aspectos aí dos ingredientes que vão ser utilizados, da forma que vai ser fabricado, todos esses aspectos, ele envolvem, lógico, uma composição química de seus ingredientes e as reações que vão ocorrer entre eles, a partir da mistura, tá? Então, os pontos que a gente pode abordar aí, certo? Porque o pão cresce, tá? E apresenta furos em seu interior. Por que isso ocorre? Quem é os ingredientes responsáveis pela consistência do pão? Porque cada ingrediente aí vai ter uma determinada função, tá? Na realização do pão, para fazer o pão. Então, o que é que vai causar o furo no interior do pão? O que é que vai fazer o pão crescer? Tá? O que é que vai causar a consistência disso? Porque a gente sabe que numa reação química, tá? Os reagentes, quando vai ser misturado, eles têm uma determinada função ali, que vai ter um efeito após essa mistura. Então, com isso, hoje, nessa prática, a gente vai entender como é que funciona isso, tá? Então, basicamente, a explicação dessa pergunta, ela vai estar relacionada principalmente, tá certo, com 3 ingredientes que são utilizados na fabricação do pão, que é a farinha de trigo, é o fermento e o açúcar. Então, qual é desses 3 aí que vai ter esse efeito no pão, tá? Então, nesse slide aqui, eu estou mostrando a reação da fermentação, tá certo? Que tem a glicólise, tem o ácido piruvético e a questão da produção do etanol. E também aí nessa imagem mostra como é o modo de preparo do pão, tá certo? Mas vejam que no pão em si, olha como ocorre a reação de fermentação. E quem são os elementos químicos, tá? Envolvendo nessa reação de fermentação. E é bem interessante, né? Que é a partir dessa reação aqui que a gente tem o alimento, o pão. É a partir dessa reação aqui que a gente vê o pão. Então, como é que isso aqui, tá? Faz com que a gente produza o pão, certo? Então, vê só. Quais são os materiais e reagentes que a gente vai utilizar para essa prática? Vai ser 150 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? 1,5 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 10 gramas de fermento biológico, 10 gramas de fermento químico, tá? 2 colheres de sopa de margarina, um ovo, água, cerca de 200 ml, uma bacia ou tigela de plástico para a gente fazer a mistura, tá? E 3 panos de prato, como também uma bandeja de plástico. Olha só, aqui tá os materiais todos que vão ser utilizados, tá? Na prática. Lembrando que aqui vai ter em torno de 4 passos a ser feito. Então, quais são esses 4 passos? Que é o procedimento experimental. Então, a gente primeiro vai preparar a massa básica do pão, que é a massa que a gente conhece. Que em uma tigela a gente vai misturar, tá? A farinha de trigo, o sal e o açúcar. Então, em seguida, a gente vai colocar a margarina, o ovo e vai misturar isso bem, tá? E aos poucos a gente vai juntar a água na temperatura ambiente, sovando a massa até formar uma massa homogênea e macia. E para isso, se para formar uma massa homogênea e macia for necessário adicionar mais água, a gente vai adicionando, tá certo? Mais água. A
parte 2, a gente vai fazer a produção do pão, porém com o uso, tá, do fermento químico. Como? A gente vai pegar essa massa pré-pronta, certo? E adicionar 10 gramas do fermento químico. Então, vai salvar a massa em torno de 10 minutos. E, em seguida, a gente vai transferir essa massa para uma bandeja de plástico e cobrir com um pano de prato. E vai deixar descansar, tá certo? Em torno de 45 minutos em uma bancada. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai observar o que é que vai acontecer com a massa durante esse tempo de descanso e vai anotar essas observações, tá certo? Porque aí o primeiro passo é fazer a massa para a ponta do pão. Depois é que a gente vai adicionar o fermento químico, sovar a massa por 10 minutos, colocar em uma bandeja, cobrir com um pano de prato, tá certo? Colocar em uma bandeja para descansar, cobrir com um pano de prato e esperar em torno de 45 minutos em uma bancada, tá? E esses 45 minutos, vocês vão observar como que está sendo o crescimento do pão, tá? E anotar as observações de vocês. Aí agora vem o passo 3, tá? Que é a adição, certo? Do fermento biológico. A gente vai separar um pouco dessa massa pré-pronta que a gente fez primeiro, tá? E em vez de adicionar agora o fermento químico, certo? A gente vai adicionar 10 gramas do fermento biológico e vai fazer da mesma forma que o passo 2. Vai salvar a massa por 10 minutos, vai transferir para uma bandeja para deixar em descanso por 45 minutos, certo? E vai cobrir com um pano de prato. Então, a gente vai observar, tá? Por 45 minutos também, como é o crescimento, tá certo? Do pão, com a adição do fermento biológico, anotando as observações e também aí fazendo a relação, tá? Dessas observações do fermento biológico com o fermento químico, para ver se tem alguma diferença aí, certo? A parte 4, a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, então, a gente vai fazer aí o pão sem a adição do fermento. Ou seja, a gente vai sovar a massa por 10 minutos, vai transferir para uma bandeja e vai esperar novamente por uns 45 minutos para ver o que é que acontece. Certo? Mas fazendo a comparação, tá, com o pão que tem a adição do fermento biológico e que tem a adição do fermento químico, tá certo? Então, com isso, com essa prática feita, a gente vai responder algumas perguntinhas, tá? A gente vai, com essa prática, entender qual é a diferença que há durante o processo de fermentação com o fermento químico e o fermento biológico, certo? E também a gente vai conseguir explicar por que se utiliza o fermento biológico, tá, na produção do pão e não o fermento químico, certo? E também porque é necessário, tá, deixar a massa do pão descansar por 45 minutos antes de levar ao forno, por exemplo. Assim que a gente faz a massa do pão, a gente não coloca diretamente no forno. A gente deixa ela descansar por alguns minutos, certo? Para poder levar ao forno. Então, com essa prática, a gente vai conseguir entender isso, tá? E também eu vou explicar a vocês qual é a função realmente dos ingredientes do pão aí, certo? Vocês entenderam como é que vai realizar essa prática? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Ótimo. E aí vai ser até bom para vocês que vocês vão poder fazer, tá? Seu próprio pão em casa a partir dessa prática. Só que aí com a diferença, vocês já vão entender, tá certo? O processo de fermentação que está ocorrendo aí. Aí vocês fazendo a prática, realizando a prática, tá? Vocês tirem fotos também para anexar lá no Crescim 1
porque na próxima sexta-feira eu vou abrir a aba de atividades, tá? Que aí vocês vão anexar as fotos, tá? Feita. E também as observações, tá? E aí na sexta vai ser importante também que vocês façam essas observações, que aí a gente vai construindo as respostas do roteiro de prática que tem, que eu vou colocar agora lá no Classroom, tá certo? E além do que, eu vou explicar para vocês a função de cada um desses ingredientes e por que também a gente utiliza tal fermento biológico e não fermento químico, tá bom? A frequência, tá? E o roteiro e também o vídeo gravado da aula, eu vou disponibilizar assim que ficar disponível para mim no Drive, tá certo? Então, qualquer coisa, quem já está no grupo de WhatsApp da eletiva, vocês podem estar falando lá, que aí eu respondo vocês assim que eu ver, tá certo? Então, eu vou encerrar, tá, a aula de hoje da eletiva. Então, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo. Obrigado e até a próxima sexta.